O jornalista e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge, bateu um papo com o repórter João Paulo. O apresentador fala de sua passagem pela Prefeitura de Canoas e de como pensa o estado gaúcho para o futuro. Recebemos na TV Novo Tempo a presença do ex-prefeito de Canoas e pré-candidato pelo PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge. Queria te agradecer, Jairo, sempre que veio a Cachoeira, nos deu aí a gentileza de bater um papo aqui na TV Novo Tempo. Obrigado, João Paulo, é um prazer enorme voltar aqui à Cachoeira. Aqui foi uma das primeiras cidades que eu visitei no começo da minha caminhada, em fevereiro do ano passado. Comecei aqui por Cachoeira. Este é o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul, terra de Ramiro Barcelo, João Neves da Fontoura, Liberato Salzano Vieira da Cunha, grandes políticos, né, que essa terra já produziu, e o nosso querido prefeito Sérgio Gnatti. Então é uma honra para mim poder voltar aqui, a terra de Marlon Santos, né, que é o nosso presidente da Assembleia, e poder discutir aqui com os cidadãos e cidadãs de Cachoeira do Sul as soluções para o Rio Grande do Sul, né, debater ideias, propostas, para que a gente possa retirar o nosso estado dessa crise profunda que nós estamos vivendo. Você tem viajado, percorrendo o estado todo, foram 367 cidades até agora. O que efetivamente deu para sentir nessas viagens e qual o sentido de você percorrer essas cidades no estado? João Paulo, eu estou visitando as cidades porque eu entendo que quem quer ser governador tem que conhecer o Rio Grande na palma da mão. E eu vou visitar todas as cidades do Rio Grande do Sul, serei provavelmente o único pré-candidato, né, que visitará todas as cidades do Rio Grande do Sul. Eu acredito muito, né, em ouvir as angústias, mas também, né, os sonhos dos gaúchos, os problemas e as potencialidades de cada cidade e cada região. Nós temos muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande, nós temos muitas diferenças regionais. Cada região tem a sua vocação, tem o seu potencial. Então é muito importante conhecer profundamente estas potencialidades, mas também os problemas de estrada, de logística, as dificuldades, né, que nós temos hoje, desde a ponte, as estradas em situação mais precária, né, as questões que envolvem hoje a educação, a segurança e a saúde. Eu tenho recolhido, digamos, né, esses sentimentos e estas críticas e essas opiniões para que nessa caminhada eu possa me preparar, né, porque a pior coisa que tem é o governante sentar na cadeira e dizer que não sabia ou que não estava preparado, né? Então a campanha, a pré-campanha e depois a campanha é um momento de preparação, né? Eu estou plantando uma árvore também em cada cidade. Isso tem um gesto, né? Eu sempre digo, João Paulo, que só planta uma árvore quem acredita no futuro, né? Quem não acredita no futuro não planta árvores. A gente não planta para a gente, né? A gente planta, né, para os filhos dos filhos, né? Existe uma máxima, Jairo, que quem planta cuida, né? Aí eu quero saber o objetivo principal de você estar deixando essa árvore como símbolo, o porquê de ter escolhido esse tipo de atividade nas cidades? Eu acho que a árvore ela tem um simbolismo, né? Ela representa a vida, né? Ela nos dá a vida, ela nos dá alimento, ela nos dá sombra, ela nos dá o equilíbrio da natureza, ela ajuda na chuva, né? O equilíbrio do clima. Então a árvore tem essa representação da vida, né? Eu acho que ela, embora seja um gesto muito simbólico, pequeno, ele traduz, né, nesse gesto uma série de significados, né? Claro que é também um compromisso com a sustentabilidade, um compromisso com o meio ambiente, é um compromisso com a vida, né? Mas é também essa ideia do futuro. Veja, vou pegar o caso de uma figueira, né? Vai levar talvez 40 anos para ela ser uma árvore frondosa, 50 anos. Nós temos aí figueiras centenárias, né? As pessoas que as plantaram não estão aqui mais, né, entre nós, mas está presente sim a sua memória, né, o seu gesto, né? Portanto, é sempre um legado, né? É também este compromisso de cuidar, né, de voltar, né, de retornar à Cachoeira do Sul. Eu estou aqui pela segunda vez, é uma cidade importante, pujante, né? É uma cidade de referência, mas a história do Rio Grande do Sul passou pelas ruas de Cachoeira do Sul, né? Aqui nós temos, né, uma cidade
marcante, né? Gerou, né, inúmeros líderes políticos, né? E gera, né? Hoje nós temos, por exemplo, um presidente da Assembleia, Marlon Santos, é um dos grandes líderes hoje do Estado, né? O nosso prefeito, o Ignati, que já foi prefeito em outras oportunidades, é um excelente gestor. Então aqui há, né, e vários líderes de todos os partidos, né, seja do PP, seja do PDT, do PMDB, enfim, né, do PT, todos os partidos geraram aqui quadros, lideranças, né, homens e mulheres que contribuíram com a política. Então é também esse compromisso com o Cachoeiro do Sul que eu venho afirmar ao plantar essa árvore. E como eu disse, é um gesto simbólico, mas eu penso que a gente tem que buscar caminhos novos, né? Eu acho que este é um caminho novo, é um gesto pequeno, simbólico, mas acho que é um gesto novo com a política. Olhando para esses muitos quilômetros que você já percorreu do estado, isso aí, de certa forma, é custoso, gera uma despesa. Hoje, quem é que custeia essa caravana que você promove nas cidades? Veja, eu já rodei 85 mil quilômetros, né, João Paulo? Eu até não ser escolhido, eu fui escolhido só em 5 de outubro, né? Então foi o jairocínio até 5 de outubro. Eu que banquei, né? Eu sou jornalista, eu trabalho, eu não estou em nenhum cargo público, eu vivo da minha profissão, eu tenho meu programa, né? Eu veiculo, eu trabalho, né, um programa por semana, então eu produzo meu programa, vivo disso. Tenho muito orgulho, político não é profissão, né? Político ele é uma missão, ele é uma vocação. Eu sou jornalista, sou radialista, tenho muito orgulho da minha profissão. Eu venho de uma família humilde, né? Meus pais são operários, eu sou o primeiro a chegar na faculdade e eu escolhi o jornalismo, né? Eu, quando jovem, tinha até outras opções, mas eu fiz a escolha do jornalismo porque eu sempre me apaixonei pelas palavras, né? Eu acho que o jornalista tem esse papel, né, de contar a verdade. Então essa é a minha profissão, eu vivo disso, né? A partir de 5 de outubro, claro, aí à medida que eu me transformei no candidato oficial, né, o pré-candidato do PDT, aí o PDT tem me apoiado, tem, né, coberto os custos de deslocamento, de viagem. Na medida que eu já sou o pré-candidato, então o partido tem essa missão, né? Eu penso que o Rio Grande do Sul tem que fazer 2 movimentos, fazer o Rio Grande do Sul crescer, né? Nós temos que acabar com essa burocracia, é o estado mais burocrático do Brasil hoje, e temos que fazer uma redução da carga tributária. Eu defendo esses 2 grandes medidas. Foi exatamente o que eu fiz em Canoas, né? Eu desburocratizei, levava 4 meses para abrir uma empresa, reduzimos para 48 horas, e reduzi os impostos com uma lei nova chamada Lei do Gatilho, a primeira do Brasil, que quando aumenta a arrecadação real, dispara o gatilho e diminui a alíquota. Ou seja, se aumentou real a arrecadação este ano, o ano que vem nós vamos pagar menos impostos, que deveria ser sempre, né? Mas fomos a primeira cidade a fazer isso e reduzindo em 1/3 a alíquota, nós conseguimos aumentar em 104% a arrecadação. Exatamente essas 2 ideias é o que Santa Catarina está fazendo hoje, é o que Paraná está fazendo, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco são estados que estão melhores do que nós. Então nós temos que aprender com quem fez, né, e fazer o Rio Grande do Sul crescer. E ao mesmo tempo nós temos que reestruturar o Estado, né, que é isso que eu defendo, um novo Estado, um Estado mais leve, mais enxuto, mais resolutivo, que o cidadão esteja em primeiro lugar, o cidadão tem que estar no centro. E que esse Estado possa fazer funcionar bem o que existe. As pessoas não estão interessadas se o Estado é grande demais ou pequeno demais, eles querem que o Estado funcione. Isso significa oferecer, João Paulo, 3 coisas fundamentais: educação de qualidade para os nossos filhos e netos, saúde resolutiva para a nossa família e segurança efetiva para a comunidade. Eu defendo aqui para Cachoeira do Sul, para essa região, Jacuí Centro, eu estou retomando a ideia dos Coredes, do governador Colares, e eu defendo aqui a instalação de um escritório regional de governo. A minha proposta é que tenha um secretário ou uma secretária, filho da terra, uma liderança daqui, da região, que seja reconhecido, que será o secretário de Estado, que vai centralizar todos os serviços, educação, segurança, saúde, infraestrutura, desenvolvimento, tudo isso sob o comando desse secretário, para que nós possamos ter os prefeitos da região, possam ter aqui uma voz, possam ter aqui, né, os ouvidos e ser também
né, os olhos do governador. Uma referência. Uma referência. Existe um estigma de que o político sempre está distante da população. Né? Existem ações que fazem com que todo esse mecanismo do executivo se aproxime da população e, consequentemente, as pessoas também fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Estado, nas prefeituras. Né? É correto o que tu diz, eu vejo que as pessoas têm que fazer parte da solução e não do problema. Hoje a gente só faz parte do problema, o cidadão, né? E nós temos que ter mecanismos novos. Eu fui criador dessa proposta, hoje tem várias prefeituras que estão fazendo isso no Brasil. Ganhamos prêmios internacionais, 2 prêmios internacionais por causa desse projeto, que realmente foi inovador, Prefeitura na Rua, Estar aos Sábados. E eu acredito nesse contato direto, né? Eu acho que é uma nova forma de governança, de regionalização. Nós temos que acabar com essa coisa do Rio Grande do Sul, ainda provinciana, de que a capital manda e o interior obedece. A riqueza, né, o trabalho, o esforço do povo está aqui em Cachoeiro do Sul, não está lá em Porto Alegre. Então nós temos que valorizar. Essa é uma região que precisa de políticas regionais. É uma região que obviamente perdeu população, principalmente jovens, né? Veja, nós perdemos 22% da população até 14 anos e crescemos 23% da população acima de 65 anos. E perdemos aí quase 0,4% da população de 15 a 65 anos, que é a força produtiva. É uma das poucas regiões do estado que perdeu efetivamente força de trabalho. Veja, são pessoas que saíram daqui. Então isso é um sinal preocupante. Então nós temos que ter dinamismo, apoiar a indústria, apoiar a agricultura, né? Sejam os nossos agricultores, os grandes agricultores, mas também os pequenos agricultores, né? Nós temos que ter uma política para ambos, para que a gente possa gerar dinamismo e garantir que os jovens fiquem aqui. Nesse 1 ano, deu para diagnosticar o que é que o Jairo Jorge, caso eleito governador do estado, vai trabalhar com prioridade aqui no município? Eu ainda estou levantando, inclusive um dos objetivos dessa vinda aqui é essa escuta mais forte, né? Mas aqui nós temos na agricultura ainda uma matriz forte. Claro, Cachoeiro do Sul é o grande motor da região, né? Ele tem essa dinâmica. Mas eu vejo assim problemas na infraestrutura, na logística como um problema muito sério, né? Que hoje a produção de energia, comunicações, né? Hoje a internet, a telefonia, nós temos aqui precariedades. Nós precisamos, né, investimento maior na segurança, né? Efetivamente a regionalização da saúde, né, especialmente a média e alta complexidade hoje é um gargalo que nós temos enfrentado, né? É claro que a nossa vinda, os problemas que a gente já conversou na primeira vez que eu estive aqui, alguns até se agravaram, né? Problemas, especialmente a segurança, que é um problema que hoje preocupa todas as médias e grandes cidades, né, do Rio Grande do Sul. Parte dessas demandas que vêm diretamente da população poderão fazer parte do seu plano de governo? Sim, todas essas sugestões que estão sendo encaminhadas nesse seminário farão parte do nosso programa. Vamos fazer um programa participativo, um programa, né, realista. Eu penso que o programa de governo ele é um compromisso, né? Eu, quando fui eleito em 2008, prefeito de Canoas, eu fiz um programa com 30 propostas. Desses eu cumpri 95%. Registrei esse programa e a cada 6 meses eu prestei contas para a população de que eu estava fazendo e o que eu não tinha conseguido fazer e cheguei ao final com 95% realizado. Na minha reeleição eu apresentei 50 propostas e dessas 50 propostas eu consegui cumprir 90%. Também a cada 6 meses eu prestava conta do que eu estava fazendo, quanto eu tinha feito. Não consegui 100% em razão da crise, mas transparência é muito importante, né? Nós vamos também apresentar propostas concretas, simples, para que o cidadão possa cobrar. Eu vejo, é lamentável, né, prometer o paraíso depois de entregar o inferno. As pessoas não estão cansadas de promessa. Nós temos que fazer a funcionar bem o que existe, a máquina, mas precisamos melhorar as finanças. Ninguém vai fazer nada na educação, na saúde, na segurança, se não melhorar as finanças. Foi exatamente o que eu fiz. Eu trouxe dinamismo, trouxe empresas, cresci a arrecadação, quadrupliquei, né, o orçamento da cidade,
Isso permitiu ter recursos, mais de 1 bilhão, para fazer obras. Se eu não tivesse esse 1 bilhão, eu não teria feito. Mas isso foi fruto de muito trabalho. Mas eu penso que a gente, né, tem que ter essa capacidade de unir o Rio Grande do Sul. Se nós ficarmos com essa coisa de chimango e maragato, né, de vencidos e vencedores, nós e eles, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ter capacidade de construir as soluções, e isso exige diálogo, né, e não conflito. Isso exige união e não divisão. E nós não podemos viver pelo medo, nós temos que viver pela esperança. É isso que vai fazer com que as pessoas efetivamente, né, possam buscar um novo rumo. É claro que esse novo rumo para o Rio Grande do Sul não é uma tarefa, né, simples, né? Como eu disse, nem ela é uma tarefa fácil, mas ela é possível. Tudo que eu falei aqui é possível de ser feito, desde que a gente tenha, né, muito trabalho, muita dedicação, muita humildade e também muita coragem também para fazer diferente, né? Porque eu sou um pré-candidato, né, que se coloca nessa eleição para fazer diferente. Talvez para fazer igual existam outros, mas eu me coloco esse desafio de fazer diferente, né? Na experiência a partir do que Brizola fez, que foi um governador inovador, do que o Colares, que foi um governador realizador, eu acredito que é possível sim, né, a gente construir agora, no presente, né, a partir de 2019, um novo caminho para o Rio Grande do Sul. Marlon Santos, ser do teu partido e hoje ser a referência na Assembleia Legislativa como presidente, isso pesa na tua campanha? Muito. Ele é um dos grandes nomes, um dos grandes líderes, né, do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma profunda admiração pelo Marlon, né, pela sua história, pela sua inteligência, né, sem dúvida uma das grandes cabeças, um dos grandes nomes do Rio Grande do Sul, né, um homem com uma sensibilidade e uma inteligência fantástica, né. Só quem pode conhecer, né, o Marlon, e aqui a população de Cachoeiro, da região, conhece profundamente ele, né, a sua inteligência, o seu dinamismo, a sua capacidade. E eu fico muito feliz, né, que ele esteja assumindo, talvez um momento tão agudo do Rio Grande do Sul, com a sua serenidade, com o seu diálogo, com a sua mão estendida, né, ele está construindo caminhos para o Rio Grande do Sul. Acho que é a pessoa certa no lugar certo, né? E ele é um dos grandes nomes do PDT e é um privilégio para mim estar ao lado dele, né? E estive na posse dele, né? Foi uma honra para mim poder estar lá, né? E com certeza ele vai fazer diferença como presidente da Assembleia. Pegando esse gancho do Marlon, ele colaborou para que a questão da recuperação fiscal do Rio Grande do Sul passasse na Assembleia, depois de todos aqueles entraves que teve entre a oposição e aquela queda de braço, pronunciamento do atual governador. Qual a opinião do Jairo Jorge com relação a essa isenção durante 3 anos, que segundo o próprio governo, 11 bilhões devem ficar dentro do Estado e esses valores, segundo o governador Sartori, serão investidos para melhorias, né, principalmente de infraestrutura. Qual o seu posicionamento com relação a essa renegociação da dívida? Veja, primeiro, o deputado Marlon Santos agiu corretamente. Ele não é presidente de um partido, é presidente de um poder, né? E lei e decisão judicial não se discute, se cumpre. Havia uma decisão judicial para suspender, foi suspenso. Essa decisão foi alterada, determinando a continuidade, ele fez. Então, ele agiu totalmente, de forma correta, com isenção, né? Ele não está lá para atender interesses de uma parte, ele está lá para atender os interesses do Rio Grande. Então, ele agiu absolutamente correto. Nós, do PDT, temos divergências. Veja, nós entendemos e somos favoráveis à renegociação, mas somos contrários a essa proposta. E nós não podemos enganar o cidadão com relação a isso. Isso dá um alívio nos próximos 3 anos, mas vai matar o Rio Grande do Sul nos próximos 10 anos. Ele vai asfixiar o Rio Grande do Sul no futuro. Veja, quais são os problemas dessa proposta? Primeiro, o próximo governador, se isso não for alterado, é claro que se for a vontade de Deus e a vontade dos gaúchos, se eu for eleito governador, eu revisarei essas cláusulas, né? Eu sentarei com o futuro presidente da República e revisarei essas cláusulas. Porque uma das cláusulas estabelece que quem manda não é mais o governador. Quem decide o que vai ser feito será um triunvirato, né? Composto por 2 técnicos do Tesouro Nacional e um da Fazenda. Isso é lastimável, não será, imagina o Tesouro Nacional que vai decidir o que vai ser feito no Rio Grande do Sul, isso não é positivo.
Há um segundo elemento que nos preocupa, que é a questão da Brigada Militar. Veja, hoje o efetivo da Brigada Militar está em 15.800 brigadianos. Em 1991 era de 29.900. Então a população aumentou 25% e a Brigada tem hoje metade do efetivo. Hoje é o menor efetivo desde 1977. Veja, é o menor efetivo da Brigada Militar em 40 anos. E isso significa, neste contrato, né, que está lá em cláusulas, nas letras pequenas, que a gente sempre tem que ler com cuidado, está lá que só poderá substituir os brigadianos que se aposentarem daqui para frente. Ou seja, não há uma recomposição do efetivo que foi perdido. Não. E nós precisaríamos ter hoje em torno de 25 a 26 mil. A literatura internacional, os estudos nessa área dizem que é 2,5 brigadianos, policiais militares, para cada 1.000 habitantes. Então nós deveríamos ter entre 25 e 26 mil. Veja, hoje nós temos menos de 16 mil. Então este é uma cláusula que nos preocupa muito. Também é uma cláusula que nos preocupa muito, que é abrir mão das ações judiciais. Significa abrir mão da Lei Candir. São só 45 bilhões. Nós entendemos que este valor poderia constituir um fundo garantidor para PPPs, parcerias público-privadas. A dívida que era lá em 94, quando o Collor saiu do governo, atualizando a dívida, né, era de 25 bilhões. Nesse período nós pagamos 25 bilhões e a dívida hoje é 73. Veja que, embora nós tenhamos pago a dívida, devemos ainda mais, né, estamos devendo 73 bilhões, ela vai passar para 85 bilhões. Então nós vamos aumentar. Hoje estamos pagando entre 250 e 300 milhões, vamos chegar a 400 milhões mês. Então não é que nós não vamos pagar essa dívida, nós estamos empurrando para daqui a 3 anos. Então não é que esse dinheiro vai ficar aqui. Claro que esse dinheiro não vai ficar aqui, ele vai ficar agora aqui, mas esse dinheiro vai ter que ser pago depois. E o problema é que isso pode asfixiar a economia do Rio Grande do Sul. E o pior, na nossa opinião, é manter o aumento do ICMS até 2023. Essa medida pode taxar ainda mais o cidadão gaúcho? Ele pode prejudicar daqui a 3 anos e tornar mais inviável ainda o Estado. Ele dá um alívio, é como dar uma respirada, mas depois tu morre, acabou o oxigênio, daqui a 3 anos o oxigênio começa a acabar e aí pode morrer por asfixia. E o mais grave de tudo isso é que o aumento do ICMS fica até 2023. Ele já era para extinguir agora e o governo quer manter até 2023. Hoje nós pagamos 60, 70 centavos a mais por litro de gasolina no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina. Um botijão de gás é R$15 mais caro do que lá. Nós estamos pagando um custo alto, todos nós. Então nós temos que reduzir a carga tributária, temos que reduzir o ICMS. As empresas estão indo embora do Rio Grande do Sul, estão fugindo do Rio Grande do Sul. Então essas propostas, elas, né, têm que ser revisadas. Eu defendo, sim, né, que nós temos que renegociar com o governo federal, mas de forma altiva, de forma soberana. Eu penso que assim como o Brito ele acabou sendo submisso ao Fernando Henrique Cardoso, aceitando aquelas regras, né, o Tarso acabou também tendo uma relação subalterna com a Dilma, o Sartori nesse momento está de forma também submissa, de joelhos ao Temer. Nós temos que unir o Rio Grande do Sul em primeiro lugar. Veja, não é o governador sozinho que deve negociar, ele tem que liderar todos, inclusive a oposição, todos juntos, unidos, para que o Rio Grande do Sul, de pé, possa construir um novo patamar de negociação. Todos os estados fazem isso e tem êxito, só nós que ficamos, né, nos dividindo. Eu penso que o governador deveria ter chamado as forças políticas, os pré-candidatos, não agora, no final, para votar uma proposta que já estava decidida, mas por que não chamou lá no início, quando começou a renegociação? Vários partidos já tinham, nós mesmos já tínhamos pré-candidato, por que não chamou para dizer, ó, vamos nos unir em nome do Rio Grande? Mas vamos unir em cima de uma proposta que é discutida, não algo que vai trazer um malefício, né? Há também uma cláusula que estabelece, e é importante que a gente tenha também com relação a isso, a venda de empresas. Claro que isso é uma questão que, a nossa opinião, quem tem que decidir se a CE, a CRM ou o Sulgás vai ser vendido ou outra empresa é o cidadão. Eu acho que se o cidadão tomar essa decisão através do plebiscito, nós vamos acatar essa decisão. Você defende o plebiscito? Eu defendo o plebiscito. Eu acredito que este é o caminho. Aliás, quem colocou o plebiscito foi o Vieira da Cunha, enquanto deputado estadual, na Constituição do Estado. Ele previu esse dispositivo e nós entendemos, porque nós somos o dono
da empresa. Imagina alguém chegar na nossa casa e vender a casa sem o nosso consentimento, né? Os gaúchos são donos dessas empresas. Como estancar essa sangria do Rio Grande do Sul sem condenar ainda mais o contribuinte, já que você falou que não existe uma fórmula mágica para resolver essa questão? Eu acredito que tem que ter uma reestruturação, nós temos que crescer e economizar, né? Vamos pensar assim, aquela pessoa que ganha muito dinheiro, mas é gastador, não tem futuro. Agora, aquele que é sovina, é econômico, mas é vagabundo, não trabalha, também não tem futuro. Nós temos que fazer o Rio Grande do Sul crescer e economizar, as duas coisas juntas. Austeridade e crescimento, né? Não uma contra a outra, as duas coisas juntas. Eu penso que nós temos que fazer o Rio Grande do Sul crescer, como Santa Catarina fez, foi o estado que mais empregos no último período, né, teve. Então nós temos que fazer o Rio Grande do Sul crescer e, ao mesmo tempo, né, nós temos que reestruturar o estado. Veja, o Tarso tinha 27 secretários, o Sartori 19. Por que isso? Eu defendo que com apenas 10 estruturas, novas estruturas de Estado, nós podemos governar. E apenas 3 níveis hierárquicos. Não precisa ter, né, o chefe, o subchefe, o coordenador, o supervisor, né, o orientador, o gerente, né, o secretário, o secretário executivo. Basta 3 níveis hierárquicos, aqueles que formulam, o governador, o secretário, aqueles que desenvolvem a nível de direção e aqueles que executam no nível gerencial. 3 níveis é suficiente. Isso é uma grande economia. Só isso que eu estou falando vai gerar uma economia profunda no Estado. Isso passa pela reformulação com relação à extinção das fundações que ora foram defendidas pelo governo Sartori? Eu acho que o governador Sartori, ele poderia ter feito um jeito diferente. Eu faria de um jeito diferente, com muito mais resultado, né? Criaria uma única agência de inovação, criando convergência, exigindo metas, cortando cargos em comissão, né? Não vejo muito sentido um cientista ser comandado por um cargo em comissão, um CC, né? Então, são coisas que poderiam ser feitas um pouco diferentes do que ele fez. Reestruturar o Estado, isso é necessário, mas não na medida que ele fez, porque eu, por exemplo, vejo que é um dano, por exemplo, fechar uma FE. É um órgão que é muito importante de estatísticas, de dados, para que a gente possa conhecer o futuro, né? Bem como em áreas de inovação, que fazem pesquisa, que são importantes para o Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos ali várias áreas de pesquisa que foram fechadas, mas é preciso reestruturar. Talvez órgãos que deveriam ser extintos não foram, e órgãos que deveriam ser talvez agrupados numa nova estrutura mais leve foram extintos. Então, é preciso saber o que se quer. Para quem não tem norte, qualquer lugar é lugar, né? Para quem não tem rumo, qualquer lugar é lugar, não tem destino certo. Então, nós temos que ter um destino certo, nós precisamos saber o que queremos fazer. Nós hoje estamos vivendo o limite, nós estamos, né, hoje amordaçados, existe uma burocracia no Rio Grande do Sul tremenda, hoje leva 900 dias para licenciar uma empresa, se o prefeito Gnatti quiser trazer uma empresa para cá é 900 dias, se ele concorrer com o prefeito de Santa Catarina ele está perdido, que lá é 90 dias a licença ambiental e aqui é 900, eles só são 10 vezes mais rápidos que nós em Santa Catarina. Então nós temos que fazer o tema de casa, né? Ser o estado mais rápido do Brasil. Eu proponho com licenciamento em 60 dias. Nós passarmos a ser o estado mais célere da nação. Nós não somos hoje, somos o mais lento. Então uma mudança drástica. E isso é possível ser feito, né? Obviamente que não é nada que eu disse aqui é fácil, mas é possível. E isso nos dá o dinamismo para crescer e ao mesmo tempo economizar. Essas duas coisas têm que ser feitas juntas para que a gente possa criar uma solução para o Rio Grande do Sul. A vida pública, a vida de um ente público tem bônus e tem ônus. Você, quando prefeito de Canoas, teve um problema com relação à merenda e hoje responde um processo na justiça por improbidade administrativa. Qual a situação desse processo hoje e qual o teu posicionamento se isso for usado contra você numa campanha, num período de campanha? Veja, João Paulo, qualquer gestor que seja competente ou que seja realizador, sempre vai ter questionamentos pelo que fez, né? Quem não fez nada não tem nenhum questionamento.
É importante deixar bem claro o que é esse processo que hoje está sendo feito, né? Esse processo já foi colocado 3 vezes no Tribunal de Contas e eu venci as 3 vezes. Foi para a Justiça Federal não acolheu. A oposição, depois de 4 tentativas, foi novamente. Obviamente que houve uma ação liminar, eu estou recorrendo dessa decisão de primeira instância, respeito muito tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, mas eu estou buscando a reversão. Por quê? Porque lá em 2013 nós tínhamos 2 empresas que contratavam 450 funcionários para cozinha e limpeza de escolas. A merenda quem faz é a prefeitura, não era uma empresa. Mas essa mão de obra trabalhava, né? Durante o ano inteiro tivemos muitas dificuldades, não pagaram salário, não pagavam vale alimentação, não pagavam, né, o vale transporte. No final do ano as empresas quebraram. Eu consegui uma autorização da Justiça para a Prefeitura pagar direto o salário. E aí, no início de janeiro, né, nós contratamos uma nova empresa para absorver as 450 cozinheiras e serventes, para que no dia 2 de fevereiro, 1º de fevereiro, quando começou as aulas na educação infantil, são 8 mil crianças, e na educação, ensino fundamental, com 30 mil crianças, são 80 escolas, nós tivéssemos merenda, cozinheiras para cozinhar as merendas e preparar as merendas e serventes para limpar. Ao mesmo tempo, abrimos uma nova licitação. A oposição judicializou, foi 3 vezes no Tribunal de Contas, eu consegui vencer isso, fizemos a licitação. Levou 1 ano para terminar a licitação, 14 meses. Quando terminou a licitação, ganhou a empresa com menor preço. Não é coincidência que a empresa do menor preço é a mesma que ganhou as outras licitações emergenciais. Veja, qual é o erro nisso? Não há erro nenhum. O erro seria eu deixar 30 mil crianças no ensino fundamental, 8 mil da educação infantil, sem merenda e sem limpeza de escola por 1 ano. Porque eu fui um prefeito que cuidou das crianças, aí foi apontado porque eu fiz a contratação emergencial. Mas o que criança não é emergencial? Cuidar da saúde da criança, da família, não é o emergencial? Então é claro que hoje, toda pessoa que faz, que é realizadora, acaba muitas vezes, como eu disse, né? Quem não fez nada, obviamente não tem apontamento, não tem nada. Infelizmente o tempo não nos permite, a gente teria muito mais assunto para conversar aqui. Eu queria te agradecer, sempre gentil em atender a TV Novo Tempo. Não vou te desejar sorte, porque eu acho que essa não é uma questão de sorte, ser um governador, chegar a um governo do estado não é uma questão de sorte, mas te desejo sucesso aí na caminhada e, caso eleito, olhai por nós aqui de Cachoeira do Sul. Eu agradeço muito aqui no Novo Tempo, né? É a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que eu dou a entrevista, foi praticamente a primeira entrevista que eu dei foi aqui, então é uma alegria poder voltar. E deixar o meu abraço a todo o povo de Cachoeira do Sul, essa cidade que tem tradição, uma cidade que nos orgulha, né? E com certeza, né, serão muitas vezes ainda que este ano eu estarei aqui. Então agradeço muito a oportunidade. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia através da telinha da TV Novo Tempo e também pelo Face. Um abraço especial a você que mandou mensagem pra gente. Uma ótima noite. A gente se vê.